Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com este podcast, um novo feminino. Eu tô tão feliz, é tão especial estar neste lugar aqui, gente. Preciso compartilhar com vocês. É maravilhoso, né? Poder convidar pessoas para estarem aqui, para abrirem o seu coração, contar a história de vida, de superação, do seu trabalho. E hoje, meus amores, é tão especial esse dia porque eu tô com um convidado aqui, o primeiro homem que eu estou entrevistando, tá? Eu tô aqui com o Ricardo Linhares. Ele é embaixador do reino, que veio aqui abrir, né, este novo formato onde os homens são muito bem-vindos. Porque, afinal de contas, né, o novo feminino são as mulheres e os homens com uma aliança. E eu estou muito feliz. Seja muito bem-vindo, Ricardo Linhares. Obrigado, Renata. Eu sinto a sua alegria e fico extremamente feliz de também estar aqui participando desse novo tempo no novo feminino. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, por aquilo que você tem feito, e eu não tenho dúvidas nenhuma que vai ser um tempo exponencial nesse novo feminino, que milhares de mulheres vão se levantar, vão seguir você, o exemplo que você traz, a família que você tem. E eu estou aqui muito feliz, pronto para trazer todo o meu conhecimento, a minha instrução, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e restaurar pessoas à sua verdadeira essência. Nossa, você sabe, né, gente? Aqui nos bastidores foi maravilhoso. Eu falei, nossa, é incrível. Eu fiquei muito feliz de você aceitar participar. Gente, eu tenho uma admiração por esse ser humano. O que este homem, ele e a família dele fizeram para mim na minha vida é uma mudança tão significativa, sabe? É uma felicidade que não cabe no peito. Eu chorei quando ele aceitou participar. Olha como isso é importante, né? E para as pessoas poderem entender, né, te conhecer, eu vou fazer a primeira pergunta, Ricardo, né, de todo o meu projeto, é a pergunta que eu faço no consultório, para as minhas mentoradas, para as minhas alunas, né? Quem é você? Se apresente para essa audiência maravilhosa poder também te conhecer com esse teu trabalho. Muito Lindo. legal. Então, assim, quem é? Eu sou Ricardo Linhares, eu sou um homem casado com a Lisiane Linhares. Nós somos pais de 3 meninas, a Sara, a Débora e a Esther, são 3 princesas. Ricardo, como que você se define? Eu me defino como o embaixador do reino. E por que eu trago esse título, essa essência, essa identidade sobre a minha vida? Hoje, Renata, muitas pessoas elas se definem como embaixadores da saúde, embaixador disso, daquilo, só que eu entendi que eu carrego uma essência muito maior do que tudo isso, e essa essência de ser um embaixador, essa identidade de embaixador, é uma representatividade que eu carrego de uma outra nação. Então, algumas coisas que são muito peculiares e particulares de um embaixador, ele representa uma outra nação. A missão do embaixador é inviolável. A família do embaixador é inviolável. Os bens do embaixador são invioláveis. Ou seja, eu entendi que eu estou aqui nessa terra como uma verdadeira representação de algo muito maior. Nossa, que de lindo. algo Que superior. Lindo. Que lindo! Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Ricardo, o que é isso? Isso, a pergunta aqui, né? Eu sei o que significa isso, meus amores, mas o que significa? Fala para as pessoas o que é ser um embaixador do reino. Então, por que isso me chamou a atenção? Primeiro, a palavra que me define, a palavra que eu acredito, a palavra do Deus que eu acredito, ela diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Sim. Ou seja, eu fui escolhido pela mais alta posição de um reino para representá-lo aqui na terra. Nossa, que lindo. Então ele me deu toda a autorização para representar ele. Ele me deu autoridade para usar o nome dele, para usar os recursos dele, para usar a sabedoria dele, para usar todos os bens que estão disponíveis naquilo tudo que ele criou. Ou seja,
Ser um embaixador verdadeiramente é você expressar uma outra nação. Então hoje nós estamos aqui no Brasil, mas eu não sou brasileiro, porque a minha pátria é o céu. Eu vim de um outro lugar e eu estou aqui de passagem, então isso me define, porque eu decidi ser esse embaixador. Que lindo. Eu decidi ser essa expressão e essa representação. Então, eu não vivo pelas notícias da terra. Eu não vivo direcionado pelas doutrinas da terra. Eu vivo direcionado pelas coisas que são superiores. É muito então, lindo. isso define o Ricardo. O Ricardo é alguém que é definido por uma região celestial, e essa região celestial é superior. Então eu sinto esse encargo no meu coração e eu falo que a nossa casa, Renata, é uma embaixada. É uma embaixada linda. Então, a nossa família tem essa característica e humanamente a família, a casa de um embaixador, ela é inviolável. Ou seja, as coisas do Brasil, a nação brasileira não tem o poder de tocar na minha família. O que as pessoas estão tentando fazer contra a família não chega na minha casa. As doutrinas do Brasil, de outras nações, não afetam. A minha casa tem uma cultura. A cultura do meu lar vem de cima, não é daqui. Gente, isso que ele tá falando é tão real, tá? Eu falei que ele mudou literalmente a minha vida aos 43 anos de idade, né? E o que ele tá falando, ele vive isso. É a coisa mais linda. E eu vou te falar uma coisa que eu não te falei. Olhar para você com as tuas filhas e com a Lizzie, sabe? O desenho, o formato da família de vocês mexe tanto com o que está dentro de cada um de nós. Eu, como mulher, quando eu vi, é tão bonito, vocês conseguem mexer com algo que muitas vezes, que infelizmente, muitas pessoas não vivem. Então, sabe aquela... É tão belo, é tão de verdade o que ele vive, que ele passa isso que as pessoas falam assim, nossa, eu também queria viver isso. Isso é muito forte, Ricardo. É muito forte, porque eu, como psicóloga, mentora de mulheres, trabalhando na área de relacionamento amoroso, eu trabalhei muito com o oposto disso, sabe? Com o que vocês vivem. Então, assim, quando eu vi, eu mesma fiquei impactada. Eu falei, uau, que coisa mais linda. Gente, não é nenhum exagero. É muito real, é muito bonito o que vocês vivem. Sabe? A união das meninas com vocês, a tua fala, o valor que você dá, sabe, gente? E de novo, sabe, a gente está falando de amor, de significado e de família. Por isso o Ricardo foi escolhido aqui como o primeiro homem deste podcast, porque não teria outra pessoa melhor para falar de família, desse significado, de valores, para representar as famílias brasileiras e do mundo inteiro do que você. É você. Uau! Sabe? E é de coração, e você sabe que é isso. Eu consigo ver isso, sentir isso, é muito lindo, né? É maravilhoso. E eu fico extremamente feliz pela sua fala e falo isso com muita simplicidade no meu coração, e você sabe disso, que eu escuto isso todos os dias. Sim. Sabe, eu vejo. É uma fala das pessoas, elas falam assim, eu quero ter uma família igual a sua. Eu olho para a sua família, eu olho para a sua esposa, eu olho para as suas filhas, e o desejo do meu coração, eu não tinha uma família, eu quero ter. São vários testemunhos, Renata, de pessoas que já tinham se separado e falaram assim, olha, de ouvir você falar e de ver verdade, eu acho que essa é uma das coisas que define a minha casa. Define a mim, define a minha esposa, é essa verdade. Não, gente, todos os dias, 6h27 da manhã, tá? A partir de agora, você vai se conectar. Instagram do Ricardo, as redes sociais vai ficar aqui, a produção vai colocar. O YouTube dele, todos os dias, ele está lá, falando sobre a vida, sobre a família, sobre valores, sobre a palavra. E o que ele tá falando desses depoimentos, eu acompanho ele.
todos os dias. E é real. É lindo. Cada depoimento, as pessoas falam, nossa, você mudou, eu estava me separando, a minha família está restaurada, eu não entendia nada. É muito bonito isso, né? Você conseguir, através da tua pessoa, da tua fala, né? Imagina só, numa tela de celular, de um computador, pessoas fora do Brasil, tanta gente conectada. É um movimento, é uma energia, é muito lindo isso. E eu queria te fazer uma pergunta aqui, como psicóloga, né? Sabe aquele momento que tu deita a cabeça no travesseiro, depois de um dia desse? O que você sente? Você chora? O que passa, às vezes, naquele momento teu sozinho, assim, sabe? Que você fala, uau, tem isso? Como você sente isso, né? De poder mudar a vida de tantas pessoas com a tua... Você é instrumento, né? Que as pessoas falam, obrigada, Ricardo, porque é através de você. E você tem... Você fala, não, eu sou uma conexão aqui. Sim. Como é isso para você? Como você sente isso? É assim, Renata, eu aprendi a guardar o meu coração, a guardar as minhas motivações, porque é muito lindo, mas também existe uma linha muito tênue entre você achar isso tudo muito lindo e achar que é você que tem o poder de fazer alguma coisa. Perfeito. Então, uma coisa que eu entendi já há muitos anos é que eu não tenho a capacidade de mudar ninguém, a não ser eu mesmo. Então, todos os dias, quando eu ouço um depoimento desse, é como você falou, estar aqui com você é diferente de transmitir em uma tela. E isso me deixa ainda mais feliz, mas ao mesmo tempo de estar feliz, eu fico com a clareza de que não existe essa força, essa capacidade em mim de alcançar pessoas nos Estados Unidos, no Japão, Itália, em tantos lugares, em Portugal, e as pessoas através de uma tela, de um celular, de um computador, de uma televisão, elas estão vivendo uma transformação. Então eu olho, e qual que é a sensação, Ricardo? Gratidão. Gratidão por ter respondido, gratidão por ter dito sim, gratidão por estar me dispondo a fazer todos os dias o que eu faço. E é como eu falo, gratidão por viver dentro do meu lar aquilo que eu falo para as pessoas. Então, para mim é muito simples. E o que eu tenho restaurado nas pessoas é a simplicidade das coisas comuns da vida. Então, Ricardo, quando você vai deitar? É dever cumprido. Que lindo. Eu falo assim, se eu partir dessa para a eternidade hoje, Valeu. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Deixou eu não deixei legado. nada para trás. E deixou um legado. Você plantou muitas sementes, né? Eu acho incrível isso. Não, e eu preciso também comentar aqui, né? Eu falei aqui na apresentação do Ricardo que ele mudou a minha vida. E a primeira vez também que eu vou falar isso, tá? Num vídeo, né? Num podcast, num programa. Eu era ateia, né? E então, assim, eu tinha um vazio dentro de mim. Eu ajudei muitas mulheres, muitas famílias. E eu sempre falava assim, às vezes eu falava assim, se existe Deus, eu acho que, né? Mas imediatamente vinha algo dentro de mim e falava assim, não, mas ele não existe. Porque eu conseguia, com o meu trabalho, conectar tantas pessoas, ajudar tantas pessoas, e eu falava, mas eu tinha uma tristeza dentro de mim. A minha vida, eu não sentia ela maravilhosa, como as pessoas falam, obrigada, Renata, eu estou viva porque você me ajudou, eu saí de uma depressão. Esses depoimentos todos, assim, que eu recebo, eu falava, nossa, que bom, sabe, assim, que maravilha o meu trabalho, mas eu mesma não sinto essa felicidade toda, como faltava algo dentro de mim. E isso começou a me incomodar nos últimos anos, né? Eu falava, o que será que tem de errado? Tá faltando alguma coisa. Eu já conquistei tantas coisas, sabe? Materiais, viagens, sabe? O nome, o programa, tudo isso, conectei tantas pessoas, mas sabe aquela sensação de eu olhar no espelho e falar, tá faltando alguma coisa.
Então, meus amores, estou falando isso por quê? Porque eu ouvi tantas pessoas, eu frequentei muitos lugares, templos de todos os, né, os estilos ali. E eu falava, não, não é este o lugar, não é este o lugar. Eu não sentia. Eu falei, tá, não existe, ô Deus. Eu falava assim, né? Então mostra para mim se existe isso. E quando eu conheci o Ricardo por um acaso, numa madrugada, né? Era 4h30, acordei, aí sem sono, fui para o Instagram e vi o Ricardo Linhares. E falei, quem é este homem? Então, eu me encantei com a forma dele explicar, a forma dele falar, a simplicidade que você tem para trazer uma mensagem tão forte, mas de uma maneira tão simples para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa entender, compreender. E eu fiquei encantada, eu falei, quem é este homem? E aí eu fui te seguir, fui ver, e eu não parei mais. Foi algo tão... E isso é bacana de te falar aqui contigo, porque assim, todo mundo te fala isso, nossa, a forma com que você explica, né? Ela é muito diferenciada. Você é um escolhido, né? Eu posso falar isso, talvez você fale, Renata, não penso assim, mas vou te falar, para mim você é uma pessoa escolhida, um enviado, que traz uma mensagem maravilhosa para poder fazer com que as pessoas possam se apropriar da própria vida, da essência, da identidade, desse vazio existencial, para restaurar as famílias. É tudo muito bonito. Então, assim, eu vivi isso na pele, tá? Então, quando eu falo que através do Ricardo, né, mudou literalmente a minha forma de enxergar, inclusive, o mundo, as pessoas, o significado. E o mais incrível, meus amores, sabe aquele vazio? Ele não existe mais. Esse vazio não existe mais. Então, eu já chorei muitas vezes, tá? Porque só quem sente, só quem vive, tá? É que pode falar isso. Talvez para você não tenha nenhum significado e tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque para mim, tá? Quantas vezes eu vi várias pessoas, Ricardo, falando, eu falava assim, nossa, eu nem, sabe? Falava assim, tá bom, deixa pra lá. Vamos pular essa parte? E é tão interessante porque eu falava, nos meus momentos de crise também eu falava assim, eu queria ter fé. Como é ter fé? Como é ter fé? Meu Deus, se tu existe, como é? Eu quero sentir. Porque eu via as pessoas falando, eu falava, nossa, não existe o que elas estão falando. Então, hoje, né, mudou tudo. Porque, assim, não é nenhum local, eu não estou indo em nenhum templo, não é sobre isso. Que eu acho o mais incrível que as pessoas perguntam, mas você se converteu? Não é isso. A minha visão, o meu entendimento, sabe, do mundo, da criação. Então, esse significado, esse vazio, ele foi embora. E é por isso que eu falo de você assim, porque você, né, foi através de você que isso foi possível. Então, e tô falando e grifando isso para que se você tem este vazio existencial como eu tinha, tá? Se conecte com o Ricardo Linhares. Conheça a história de vida dele, conheça o trabalho dele, a mensagem dele, o propósito dele. Essa é a minha mensagem, sabe? Porque o que aconteceu na minha vida precisa acontecer na vida de outras pessoas. Você sabe que um dia eu estava com um grande influenciador da nossa nação. E ele me falou um negócio que me deixou assim bem chocado. Ele falou, Ricardo, ele já além de ser um grande influenciador, é alguém muito rico, empresarialmente falando. E ele falou, Ricardo, eu achei que o dinheiro ia resolver o meu problema, todos os meus problemas. Ele falou assim, só que eu cheguei no pior estágio da vida de um homem, que é descobrir que o dinheiro não teria a capacidade de resolver o meu problema. E ele falou assim, quando uma pessoa não tem recurso financeiro, ela pode até falar assim, eu quero me suicidar, porque eu não tenho dinheiro. E aí ela vai achar um motivo que na cabeça dela é lícito. Eu tô com muitas contas para pagar, vou resetar a minha vida, vou resolver do meu jeito.
assim, só que eu cheguei no pior estágio, que é de ter o recurso para comprar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa e falar assim, peraí, mas eu achei que quando tivesse o dinheiro, não sentiria o que eu sinto, mas agora mesmo podendo comprar o que eu quiser na terra, eu continuo com o mesmo problema. Ele falou assim, nesse dia eu me preocupei. Nesse dia o meu jogo zerou, porque ele falou assim, o que eu faço agora? A quem eu vou recorrer? Ele falou assim, nesse dia eu encontrei aquele que criou todas as coisas. Nesse dia. É muito lindo isso. É lindo. E assim, é tão... Precisa sentir, não tem como explicar. Não. Né? Porque eu também vivi isso. Né? Eu fiz viagens incríveis, lugares paradisíacos. E eu olhava aquilo e eu falava, nossa, que sorte, eu queria... Meu sonho tá neste lugar. Uau, que carro maravilhoso. Renata, olha, nossa, tua casa é linda. E você, obrigada, tal. Mas e aí? Nós somos todos iguais, não é sobre isso. Entende? E eu trabalho, né, com as pessoas falando qual é o sentido da vida. Então você imagina você trabalhar com isso e ao mesmo tempo você saber que na tua vida falta isso. Bom. E era exatamente o que acontecia comigo. Então essa história que você está falando, ela é muito real. Né? Porque eu achei... eu tenho uma outra pergunta para falar que eu acho que a gente consegue entrar exatamente no que a gente está falando, que você está falando sobre dinheiro, né? Que as pessoas falam, o que é prosperidade? Eu sou próspero. Eu queria muito que você falasse disso, porque, gente, o significado da prosperidade, tá? Ele tá tão equivocado nos dias atuais. E eu acho muito bacana, eu queria muito que você trouxesse isso, né, para as pessoas poderem entender, porque é maravilhoso viver, né, ser próspero, mas será que é só o financeiro? Eu queria ouvir de você, Ricardo. O que é prosperidade para você, Ricardo Linhares, para você ensinar para essa audiência, né, passar a tua visão? Sim, então a prosperidade, na verdade, ela tem tido um significado empobrecido. Eu penso que as pessoas, elas diminuíram o sentido da prosperidade apenas a um recurso financeiro. Elas estão confundindo prosperidade com dinheiro. E o dinheiro não é só prosperidade. O dinheiro ele está dentro da prosperidade. E tem pessoas que só têm um recurso financeiro. Eu vim de uma região do Brasil extremamente rica. Extremamente rica. Eu vim de uma cidade que é considerada a capital nacional do agronegócio. Uhum. Uma produção assim absurda de soja, milho, algodão, terceira safra, que é uma coisa que tem em poucos lugares do Brasil e do mundo. Pivô de irrigação fazendo 3 safras no ano. Então as pessoas são ricas, mas na maioria esmagadora das vezes não são prósperas. Ricardo, por que não são prósperas? Porque os meus amigos de filhos de pais muito ricos, na sua maioria entregues ao vício da droga, da prostituição, pessoas que não têm uma prosperidade de uma família. Exato. Que não têm alegria. Pessoas que compram prazeres momentâneos, mas não têm alegria. Concordo. Pessoas que têm uma paz falsa do mundo, que é o quê? Eu tenho recurso na minha conta bancária para comprar o que eu quiser, mas não pode comprar o respeito da esposa. Ai, que lindo. É tão real isso, Ricardo, é tão real isso. Você sabe o que eu já ouvi? Eu já ouvi assim de amigos lá de trás, que eram assim, filhos das pessoas mais ricas que eu conhecia até então. Uhum. Olhar para mim e falar assim, Ricardo, eu só queria que o meu pai me desse atenção. Às vezes você acha que isso é um conto que só tem na televisão. Não. Aquela história, sabe, do filhinho pequeno perguntar para o pai, papai, quanto vale a sua hora? Porque eu quero trabalhar para pagar por ela. Então, assim, são muitas pessoas ricas, mas sem a prosperidade de ter um lar. As pessoas, eu vejo isso diariamente também, né? Parece que tá todo mundo perdido, entende? Porque o dinheiro, ele é maravilhoso. Sim. É maravilhoso, né? Você ter condição, você ter aquela tranquilidade, para tudo, é maravilhoso. Sim. Mas o que eu vejo muitas famílias, isso vou te falar que aconteceu também com a criação dos meus filhos, quando você tem uma condição
né, boa, você delega muitas coisas, né? Então, assim, isso que você está falando, pai, quanto vale a tua hora, é muito real. Muito real, né? Porque os filhos, ou você coloca na escola o dia todo, ou com babá, né? 3 turnos ali, você não está presente. E a falta, né? Eu como psicóloga, de novo, gente, quando eu falo resgata a Renatinha aqui dentro, a tua menina interior, o teu menino interior, o Ricardo tem um menino interior dele, dentro dele, tá? Nós carregamos ao longo da nossa vida. E em algum momento, sempre aparece, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, a minha Renatinha tá lá, birrenta, muitas vezes emburrada, querendo atenção. E essa é uma versão de uma mulher aos 43 anos? Não. Não. Este comportamento, fala, eu não vou falar com... Você fala, peraí, Renata, oi? Quem é que tá falando? É a minha menina, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas aí, talvez, né, que são tão prósperas, que têm muito dinheiro, mas falta isso, talvez elas não receberam, elas não sabem dar, e fica num ciclo vicioso, né? É onde as famílias estão se perdendo. É tanta droga, gente, eu atendi muitos adolescentes, Ricardo, é muito triste, sabe? Para mim é desesperador. Hoje eu ouvi uma mãe e o relato dela foi o seguinte, ela falou assim, o meu maior arrependimento foi ter colocado a minha filha na melhor escola da nossa cidade. Ela falou assim, porque um dia, só que já foi um dia tarde, ela percebeu que todas as crianças chegavam com o motorista e com a babá. Na reunião de pais, não tinham pais, mas tinham babás e motoristas. Ou seja, é muito bom você dar uma boa instrução, sim, uma boa formação para o seu filho. Mas a escola não vai dar amor, não vai dar afeto, não vai dar o que a criança precisa receber para verdadeiramente resolver essa criança interiormente para se transformar em um adulto saudável. Exato. E hoje os pais que têm muitas vezes a condição estão terceirizando coisas tão importantes da vida para os filhos. Concordo. Como uma reunião das crianças. Eu sei que muitas vezes é chato ouvir o professor, mas não é pelo professor, é pelo filho. Teu filho que tá ali, não é? Ele vai se sentir importante e valorizado. É uma apresentação do filho que o pai não vai. Aí a pergunta é, o que adianta toda a riqueza e não ter a prosperidade de ir até a apresentação do filho, filmar para depois assistir? A gente faz isso, é um negócio assim impagável. É a coisa mais linda, né? Não é só aquele momento de estar lá, mas é depois pegar o celular para algo extremamente produtivo. Falar assim, meninas, olha esse dia, caramba, gerou uma memória. Não, é fantástico. É fantástico. E assim, você sabe, você está falando e eu lembrei de alguns atendimentos que eu já fiz ao longo da minha jornada, assim. E é tão interessante porque muitas mulheres, né, por exemplo, me procuravam porque terminaram a relação, traição, talvez se humilhando, relacionamento abusivo. E quando elas chegavam destruídas, né, pedindo ajuda, quando eu olhava a história dela para ajudá-la a ressignificar a história dela, é inevitável não chegar na criança. Sim. Tá? E é muito triste isso, porque assim, eu esperava o meu pai, eu queria ter conhecido o meu pai, ou eu me submeto a isso hoje em dia, mas porque eu fui abusada pelo meu próprio pai, pelo avô. Eu fui negligenciada. A minha mãe eu fazia algumas coisas, sabe? Histórias tão pesadas. E aí você vê o quê? Aparece com luzes ofuscantes essas memórias, esses traumas, tá? Na vida adulta. Num comportamento. E muitas pessoas não entendem isso. Que elas se comportam em função do que está registrado neste HD aqui, tá? Porque os nossos olhos são os mesmos desde o momento que a gente nasceu. Sim. Né? E esses olhos registram essas imagens. Talvez teu pai batendo na tua mãe. Né? Enfim, traições, alcoolismo. É muito pesado.
E essas mulheres, elas trazem, quando elas voltam, né, que eu sempre falo, vamos resgatar essa criança interior. E esse resgate, que é uma técnica maravilhosa, né, é tão lindo, é tão verdadeiro acolher aquela criança, porque aquela criança hoje, ela está gritando. Em muitos homens, este menino grita, sabe? Talvez aquela pessoa soberba, aquela pessoa com ego inflado, aquela pessoa que de repente conquistou tudo na vida, né? Muitos homens falam, a gente fala, nossa, aquela pessoa é arrogante. E eu, quando eu olho alguém, eu falo assim, será que ele é arrogante? Ou o menino dele está ferido? É sempre assim. E aí, quando eu aprofundo, eu falo, uau. Ou seja, talvez aquele pai falou, cala a boca, moleque. Você não vai ser ninguém na vida. E ele escutou isso, e aquela coisa do orgulho, daquela força, eu vou mostrar, sabe? De secar o choro e falar, eu vou mostrar que eu sou alguém. E muitas vezes essas pessoas se perdem, homens e mulheres, entendeu? Tentando provar para quem? Para o mundo. E falou, Renata, eu não consigo entender. Calma, vamos olhar. Deixa eu olhar para essa tua história. Eu falo, entende, nós somos vítimas da nossa própria história. Por isso que é tão importante a gente trabalhar nisso. Resgata a tua verdadeira identidade. Qual é a minha identidade? É a mesma de 10 anos atrás? Não! Nós estamos, né, num processo evolutivo. Você acha que eu vou ser a mesma pessoa depois desse podcast maravilhoso aqui contigo? Não. E essas pessoas incríveis que estão assistindo a gente? Não. Né? Então, é incrível, é maravilhoso tudo isso. Né? É maravilhoso e resgatar a verdadeira identidade, se apropriar, significa ressignificar essa história. E dói esse processo. E é por isso que as pessoas às vezes falam, não quero sentir mais dor. Só que se você não resolve essa dor existencial, você não consegue prosperar, você não consegue se posicionar na vida. E o mais incrível, ser feliz. Ter essa família, essa coisa maravilhosa. Por isso que a gente vê tantos casais se destruindo, porque falta isso, né? É muito interessante que você falou essa questão de provar algo que eu já sou, mas por conta da minha vida, das minhas histórias, do meu passado, do meu ambiente, dos lugares que eu convivi, das pessoas que me criaram, eu não sei quem eu sou. Sabe, são tantas coisas que os pais e as mães hoje fazem inconsciente, porque não foram treinados, mas estão prejudicando tanto os seus filhos. Exato. E aí a gente vive uma geração extremamente perdida. Essa semana, Renata, é assim, a gente fica muito feliz com esses resultados que a gente tem, né, do nosso trabalho, das pessoas que a gente acompanha, mas é uma alegria vindo com uma antecedência de um choque. Porque esses dias eu recebi um depoimento de um aluno meu falando assim, olha, é um cara chegando nos 40 anos, já com filhos, ele falou assim, eu me tornei homem agora. Nossa. E isso é muito forte de você ouvir, porque daí você pensa assim, caramba, é uma família aqui, não é um cara sozinho que estava assim, aleatório, perdido na vida, não. É um homem que é marido, que é pai, que tem 2 filhos, 3 filhos, mas ele não sabia quem ele era, ele não sabia do homem que ele era. Então, é muito legal, mas ao mesmo tempo você fala assim, quantos mais desses não existem aí? E aí você vê um homem, né? Vou falar homem por conta da idade, homem de 40 anos chorando e falando assim, muito obrigado. Porque olhando para você, ouvindo você e aprendendo o que você fala e praticando, é óbvio, hoje eu sou homem de verdade. E aí a minha mulher está me reconhecendo como homem. E o meu relacionamento com os meus filhos mudou. E o meu pai e a minha mãe olham para mim hoje e falam assim, agora eu vejo em você maturidade. Olha que incrível. É fantástico isso. É maravilhoso, porque a maturidade, acho bacana isso, porque as pessoas falam assim, não, que idade ela já é maduro. Não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com o significado. E é tão interessante, eu gosto tanto de aprofundar algumas palavras, né? Porque assim as pessoas... Renata, isso aqui é um copo, é uma taça? Depende.
as pessoas sentem tanta necessidade de querer validar. Ô, Ricardo, e eu vejo isso na tua live todos os dias, e você, calma, gente, né? Calma. Né? E você fala tentando explicar, porque é muito difícil explicar ali, né? Gente, mentoria, né? O Ricardo tem uma mentoria maravilhosa, porque às vezes as pessoas ali, e ele dá uma atenção, eu também faço isso, né? Mas a gente não consegue ajudar todo mundo ali numa live, porque você tem um conteúdo para passar, então não dá para responder todo mundo, né? Mas as pessoas procuram, elas querem se apegar a algo, sabe? Tá tudo tão carente, fala assim, o Ricardo falou, pronto. Não, meus amores, não é isso. É o significado que você dá. Isso está relacionado com os meus valores. O Ricardo, com os valores dele, da mulher dele, né? Precisa ser ali alinhado, sincronicidade. Por isso que eles são um modelo ali de família que a gente consegue sentir ao ver essa família maravilhosa. Mas não existe uma verdade absoluta, tá? Tudo é um significado, é um ponto de vista. Então a gente precisa entender e o significado que você dá para a tua vida. E eu acho isso tão incrível, Ricardo, porque atendendo pessoas que falam, Renata, mas... E eu já vi isso também na tua live, as pessoas, eu não me acho digno porque eu traí a minha esposa. Eu vi uma live uma vez que teve um comentário assim, né, que a pessoa não queria se batizar, por exemplo, né? E aí, e você falou, não é sobre isso, sabe? As pessoas se culpam, elas ficam presas numa versão passada, onde elas não tinham maturidade, fizeram escolhas erradas. Quantas mulheres, Ricardo, eu atendi, que, por exemplo, fizeram um aborto, entende? Passaram 20 anos depois, eu não me sinto merecedora, entende? Elas estão presas lá atrás. E o significado que você tem que dar, você tem que se libertar disso, porque você não vive. Entende? Você pode pedir perdão pela tua versão passada. Você não sabia, né? E a gente erra, e isso é tão importante. Tem muitas pessoas presas, né, em algum momento da sua vida e não conseguem sair dali. Você recebe muito isso também? Sim. Eu falo para as pessoas que o perdão mais difícil de ser liberado é o auto-perdão. O auto-perdão. É a pessoa se perdoar. E não é só o se perdoar, né, Renata? Mas é o se perdoar e se permitir. Exato. Se permitir a viver uma nova experiência, a viver algo novo. É que, assim, as pessoas elas precisam compreender, e eu falo isso porque durante 15 anos da minha história, eu ajudei pessoas a viverem a sua vida e a sua parte espiritual. Só que eu sempre achei uma lacuna muito grande e eu falava, caramba, essas pessoas, elas... tem uma força que vem de Deus, que vem do alto e não conseguem mudar. Mas é o quê? É a esfera da alma. As pessoas não trabalham a alma delas. E por muitas vezes essa parte religiosa que as pessoas estão inseridas trata a alma como algo assim erradíssimo, algo pecaminoso que não pode distancia, mexer. Né? Parece que tem uma separação. Com isso. Isso aí é um negócio errado, não vai nesse caminho não. Então assim, aí as pessoas não avançam, não conseguem ressignificar. Por quê? Porque não são verdadeiras, é como você falou. Aí essa taça, para muita gente essa taça aqui foi um enfeite para colocar algo ruim aqui dentro. Qual é o significado? Por isso que eu falo, o que significa para você? Né? E as pessoas não querem voltar nisso. Por quê? Porque muitas vezes, eu falo muito sobre isso, falta verdade nas pessoas com relação a elas mesmas. Exato. Elas estão mentindo para elas estão se enganando e não existe mudança sem verdade. E isso que você está falando, Ricardo, assim, é de forma inconsciente, tá? Sim. As pessoas não falam, elas não têm consciência que elas estão se enganando. A fala, eu sei quem eu sou. Não, eu já sei. Entende? E aí, deve acontecer isso contigo também, porque a gente olha e fala assim, ok, não tá no momento, tá tudo bem.
Você sabe que uma das coisas assim, a gente está aqui em São Paulo há pouco mais de 1 ano e meio. E uma das Do Mato coisas, Grosso vocês vieram, do né? Mato Grosso para São Paulo, diretamente do interior. Gente, olha, e assim, por uma missão. Ai, meu Família Deus. inteira numa missão, meus amores. Olha que coisa mais linda isso. A gente foi Mudar enviado para cá. acreditando. Eu fiquei assim, falando, as pessoas falam, não sei se eu mudo daqui para lá. Tudo prontinho. Agora você imagina uma família sair, né, de um estado para um outro, né? Com a coragem, com uma missão, acreditando, com uma força, né? E você sabe o que acontece? Eu vou dar um depoimento para as pessoas, até porque eu sei que tem muita gente nos assistindo que vai tomar decisões na sua vida e depois que você decidir, coisas que você não imaginou vão acontecer. Quando a gente veio, Renata, eu aluguei um apartamento por telefone, pela internet. Pedi para um amigo meu ver a localização e a gente morava numa casa e veio para um apartamento. Primeira coisa a fazer é vender muita coisa que não cabe dentro do apartamento. Ok, vendemos muitas coisas e trouxemos a nossa mudança. Então a gente trouxe tudo. Aconteceu um negócio assim assustador, que eu nunca tinha visto. A nossa mudança acabou inteira. Como? Inteira. O que aconteceu? O caminhão tombou? Não, ele parece que ele tombou no ar, assim, só o caminhão sacudiu todo e chegou aqui. A nossa mudança veio num caminhão que chama Sider. É um caminhão que ele não é um caminhão de alumínio, ele é um caminhão de lona. Tá. Mas ele foi para o Mato Grosso, levou uma franquia de uma sorveteria. Uhum. Então, assim, sorveteria, máquina, enfim... Chegou lá e tudo bem, e a gente contratou uma empresa, e a empresa que nós contratamos, como era final de ano, estava superlotada e terceirizou esse caminhão. Mas o motorista falou, Ricardo, eu trouxe uma franquia aqui para Sinop, que era a cidade do lado, nunca aconteceu nada, nunca, beleza. Colocou tudo, colocou um carro dentro do caminhão, tal, vambora. Chegamos um dia antes, chegou a hora de descarregar nossa mudança no prédio. Descemos o carro, foi a primeira coisa que a gente fez, né? Aí foi tirar a mudança. A hora que a gente foi tirar os móveis, tudo que era de madeira estava estufado, encharcado e quebrado. Como? Não Choveu? tem explicação. Mas choveu? Choveu, mas assim, molhou dentro do caminhão. Um negócio inexplicável. Tudo. As nossas camas box eram todas novas. Nossa, que desespero! A gente O que vocês fizeram? Você chora, peraí, eu gosto de ver a cena, eu já tô vendo. Choraram. Não, porque aí eu falei assim, o que a gente vai fazer? Aí é uma decisão. Porque o que a gente aprende treinando Por favor, a nossa me ensina aqui, porque eu acho que eu ia chorar ali. Como assim? É um susto muito grande. É um desespero. Um desespero, por quê? Porque tem que tomar uma decisão, né? Você tem que decidir com o que aconteceu. Porque o que aconteceu não muda. Não. Os móveis não vão voltar. Não. E a nossa decisão agora, qual é? Porque assim, não tinha como deitar na cama. As camas, as cabeceiras, molhou tudo. O carro estava com uma janela aberta, porque eles falaram, por causa do sol e tal, deixa uma janela aberta. Molhou no puxador de porta do carro. Nossa Senhora. Eu falei pro motorista, falei assim, amigo, o que aconteceu? Aonde você andou? Eu falei, você saiu com esse caminhão assim da estrada e sacudiu livros nossos dentro de caixas. Molharam. Coisas que não tem como você voltar atrás. Nossa. E aí fica a nossa decisão, o que fazer agora? A gente alugou, demoramos para achar um apartamento que não fosse mobiliado, porque a cultura aqui em São Paulo é diferente do Mato Grosso. Lá nada tem mobília, aqui tudo é mobiliado. É verdade. Então a gente achou com muito custo um apartamento que só tivesse a cozinha. Tá. Trouxemos tudo. E aí vem tudo e perde tudo. Nossa. E aí agora sim, o que a gente faz? A empresa vai pagar, não vai pagar, até que pague, o que vai fazer? Mas eu falo, é muito bom falar. Falar é fácil. O que é difícil? Viver. Então tem uma promessa para nós que é,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É muito legal eu falar isso aqui para você. É muito legal eu olhar no seu olho, estando distante de você e te dar essa promessa, só que vai chegar o dia de você viver ela. Aí nesse dia, você olha para um caminhão, eu falei assim, amigo, tira as camas, a geladeira, o freezer, o que mais? Eu acho que foi isso. Falei, o resto você pode levar embora, nem desce. Nem desce. Nossa. Leva tudo. Eu não quero mais nada. Aí o que a gente ressignificou? A gente vai ter tudo novo. Ah, que lindo. E o que aconteceu? Olha para você ver. Ficamos nesse apartamento e a gente estava numa avenida muito movimentada. E a minha esposa falou assim, eu não quero ficar aqui. Eu não estou conseguindo dormir. Sim. Eu falei, então tá legal. Então a gente já tem um outro sinal aqui. Falei, então a gente vai mudar desse apartamento. Mas aí entra o quê? Poxa, eu paguei 3 meses de calção, vou perder isso tudo e vou para outro. E acabei de entrar, e os móveis, e vamos arrumar um que é mobiliado agora. Eu sei que no final de 30 dias, nós estávamos no mesmo condomínio, em uma outra torre, que não fazia barulho, que não era movimentada, com todos os móveis, pagando pouco mais, eu acho, de R$800 a mais por mês, sem precisar comprar nada. Nossa, resolvemos perfeito. A nossa vida, todos os móveis estavam lá, Tudo a perfeito. gente estava em um lugar sem barulho, silencioso, e durante um mês, o que a gente fez? Viveu a vida mais extraordinária que a gente podia. Meninas, era assim, ó, tinha uma sala sem nada. Aí elas brincavam, e hoje? Vamos tomar café fora. E vamos almoçar onde? Vamos almoçar fora. Vamos jantar onde? Vamos jantar fora. E a gente chegou e vamos fazer o quê? Vamos viajar mais 10 dias. Mas pai, a gente acabou de chegar. Vamos aproveitar a vida. Sim. Porque não dava para viver o luto de uma coisa que não ia mudar a nossa história. É tão interessante isso que você traz, porque assim, é difícil, né? Quem tá ouvindo a gente aqui fala, uau, nossa, eu ia ficar assim, quando eu falei, eu ia chorar, né? E deve dar um desespero. Mas o que você faz com o que tem, com o agora? Com o que precisa ser feito, com a decisão, né? E vocês tomaram a melhor decisão. Teve um aprendizado para ti? Né, você... Ai, eu tô te perguntando isso porque eu, Renata, que eu falo assim, depois que acontece a situação, o evento, eu paro e falo, aquele insight, eu falo, agora eu entendi o porquê. Existiu esse momento para ti, depois, né, você passou um tempo, você falou, tá, eu entendi o que aconteceu e o porquê aconteceu. Se tem esses insights, né, eu não sei como você chama isso, hoje você consegue entender o que aconteceu, por que aconteceu tudo isso? Olha, o que eu entendo hoje, a gente aprende várias coisas em um mesmo evento, se tiver disposição para aprender. Sim. Então, primeiro, Deus me atraiu para cá. Uhum. Deus me atraiu para cá. E foi tudo tão lindo, porque o que eu vendi pagou minha mudança, pagou o que eu vendi, eu trouxe tudo. Então, de lá para cá, uma coisa naturalíssima que eu aprendi, não levo mais nada para lugar nenhum. Ah, muito pior, que baita aprendizado. Eu falei assim, mudança para mim hoje é mala. Sabe aquela coisa, porteira fechada? É mala. Porteira fechada, né? Não levo mais nada. E olha que... Não, mas agora você tá falando, eu acho que é bacana, assim, porque assim, você imagina, você falou, olha, Deus tinha preparado um lugar para mim. Tá, você imagina, gente, a gente vai acreditando nisso. Só que daí chega, né? Ele poderia muito bem ter falado assim, peraí, porque ele chegou já com, né, um caos. Tsunami. Um tsunami. Devastou o negócio. E ele se manteve firme. Mas você sabe o que eu vejo? Né, que eu acho que isso, eu não sei, posso estar errada, me corrija, mas eu acho que a fé que você tem é tão grande que esse tsunami que aconteceu ali, você tem calma. Que eu acho que é isso que dá para quem... Quando eu falei, eu não tinha fé, eu falei, queria ter fé, né? Você fala, calma, aconteceu isso, mas vem algo bom. Você sabe o que é mais interessante? É isso, eu tô certa. O que é mais interessante das memórias, se você pegar as nossas 3 filhas e você perguntar para elas desse evento e desses 30 dias, foram 30 dias incríveis. Olha que bacana. Por quê? Porque tinha um quarto vazio, que era o quarto de brinquedos. Só que a nossa sala, Renata, estava terrível.
Porque estava cheio de caixa, não tinham de guardar as coisas. Sim. Então, já que não tem sala, a gente vai pro quarto, mas enquanto estiver aqui, meninas, tem um quarto de brinquedo para vocês. E a gente desencaixota só os brinquedos delas. Ou seja, tem como você escolher viver e ver. Primeiro ver para depois viver o lado bom de tudo. Exato. Então, uma coisa que eu preciso aprender com isso, só que já era uma crença minha, então isso ajudou muito, que eu vejo que é um problema das pessoas hoje e dessas pessoas que têm fé. Por quê? Porque as pessoas que têm fé, elas têm um pré-julgamento, um preconceito e uma crença errada. Se for de Deus, vai ser fácil. Então é por isso que eu te perguntei, porque as pessoas devem falar assim, e aí? Bom. Mas como ele veio para lá e chega tudo... As pessoas, né? Mas você sabe o que acontece? Elas emitem uma sentença. Quanto mais religiosa a pessoa for, mais pesada é a sentença dela. Então o mais religioso olharia para mim e falava assim, isso é um pecado seu. Você está pagando por algo que você fez. Isso. Você fez algo de errado e essa é a sua consequência. Aí um outro mais leve fala assim, veja bem. Não é para você estar aí. Então. Aí se você juntar pessoas boas, vamos pegar pessoas boas agora? Mamãe, papai, independente da idade. Família, né? Família. Filho, será que você tomou a decisão certa? Nossa. Olha o que aconteceu. É mais ou menos assim, sei lá, você pega tudo, pega valores, você rasgou 50 mil reais das suas coisas. Como é que é isso? Será que isso não é um sinal de Deus para você voltar? Olha que interessante, porque isso é tão comum, é tão real, as famílias fazem isso. Sim, parece assim, estou te ajudando, você acabou de chegar. Será que não é para você voltar? Talvez é que você sente muita decisão sua. Mas sabe o que eu já tenho na minha cabeça muito claro? Na vontade de Deus. Anota isso no seu coração. No meio da vontade de Deus existe tempestade. No meio da vontade de Deus existe tempestade. Existe um preconceito tão errôneo na cabeça das pessoas. Não, porque se tudo der certo, é Deus. Sabe qual que é o problema? Nem tudo que é bom é de Deus. Eva, lá no começo, só pecou porque era bom. Se fosse ruim, ela tinha errado. Nossa. Isso é assim. Eu vejo. Amores, eu aprendi isso ouvindo o Ricardo, tá? Ouvindo o Ricardo. Eu nunca esqueço um dia, numa live que tu falou, eu dei tanta risada, porque, né, eu falo assim, nossa, porque são situações, é tão simples a forma com que você fala. E aí ele falou assim, gente, falando sobre pecado, alguma pergunta assim, mas o que é pecado e tal? E aí você falou assim, pecado... Gente, pecado é coisa boa, com o que você tá falando, né? Ele falou assim, e aí eu dei muita risada, né? Porque assim, você disse que a pessoa, então tá bom, imagina só se você pegar, chama o teu amigo e fala assim, cara, vamos pecar hoje? Vamos aqui, deixa eu apertar teu dedo, esmagar teu dedo, você esmaga o meu, aqui a gente corta a ponta fora. E eu dei risada, porque é exatamente isso, né? Errar é bom, são coisas boas. Não fala, Ricardo, vamos pecar então? Vamos lá, sabe? A gente pega uma faca. Não, gente, não é isso. E eu ri muito, porque assim, foi um exemplo simples, né, para as pessoas entenderem que não tem nada a ver isso que você está falando, né? Que as pessoas falam, mas o que é de Deus é bom, o que não é. Não, porque o que é ruim, o que vai te causar o mal, é bom. É como a droga. Quanto eu já falei para adolescentes, para as mães, né? A droga, que falam tanto, que destrói. Mas por que as pessoas consomem? Porque de alguma forma ali... Para ela se sente bem. O perigo tá aí. Assim como a obesidade, se a gente pegar tantas coisas, comer é maravilhoso, uma coisa gostosa, mas em excesso te causa mal, faz mal, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? E eu gosto também muito da tua frase, que você fala, nem tudo que é bom te convém, né? É isso? Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Isso! Eu falo, nossa, é verdade. Então, é bom, mas convém? E eu acho que se a gente tivesse esse filtro interno para tomadas de decisões, meus amores,
paro e penso, é lícito? Isso te convém? E isso é uma questão, Renata, que precisa ser muito clara na nossa concepção individualmente. Individualmente. Isso faz parte da individualidade que Deus proporcionou para cada um de nós. Para cada um de nós. E isso é tão sério porque a sua liberdade não é igual à minha. Então as pessoas muitas vezes elas só param assim, não, mas o que é errado para você é errado para mim. É relativo. Do mesmo jeito que também é relativo, o que é certo para você, muitas vezes não é para mim. E Ricardo, como definir isso? Internamente, consciência, e cada um tem a sua, porque consciência é maturidade. É. Então tem coisas que o Ricardo de 5 anos atrás achava lícito fazer. Hoje eu olho e falo assim, não é errado, não é pecado, mas não convém. Não convém. Concordo contigo. Então não vou fazer. E acho bacana isso, porque assim, você que está assistindo a gente, talvez está passando aí na tua mente, né? Puxa, nossa, né? Você está lembrando de situações, de momentos da tua vida, que você fala assim, nossa, se eu pudesse, eu vou levar para o meu túmulo aquilo, tá? Mas não quero que ninguém saiba. Mas perceba, aquilo fica ali, ó, latente na tua mente. Latente na tua mente, né? Você não foge daquilo. Então, que tal um convite para você que tem algo que te tortura, que você fala, meu Deus, você reza, você pede, por favor, mas você não se libertou daquilo que foi o que o Ricardo falou, sobre o auto-perdão. Meus amores, está na hora de olhar para dentro de vocês e entenderem essas versões. A maturidade, ela traz o quê? Filtro de escolha. Mas quando nós somos mais jovens, a gente, né, fala, as pessoas sempre falavam lá em Porto Alegre, sou gaúcha, né, os aborrecentes, né, falava muito assim. Os adolescentes, eles têm mais coragem. E é de verdade isso. Quantas coisas, sem a maturidade, nós temos muito mais coragem. A gente fala, eu faço isso, eu quero ser diferente dos meus pais. Sabe aquela coisa, né? Aquela força. E muitas vezes a gente quebra a cara. E nós tomamos decisões que você vai carregar para o resto da tua vida, tá? Mas isso tem que ser ressignificado para ter um aprendizado. Não para ser uma condenação, uma prisão perpétua. Aquela bola de ferro que você carrega uma vida toda. Não é? É muito interessante, é difícil esse tema porque as pessoas estão presas nisso. Elas estão presas na sua própria consciência, né, Renata? Isso. Eu acho que essa é a maior cadeia que existe hoje. Não tem como falar de consciência sem falar de maturidade. Porque são duas coisas plenamente e totalmente vinculadas. Pessoas que não conseguem elevar o seu nível de consciência, elas não conseguem ganhar maturidade. E quanto mais madura uma pessoa é, mais livre ela é. E a pessoa começa a se tornar uma pessoa assustadora para os outros. Exato. Porque as pessoas olham e falam assim, mas como que você faz isso? Porque eu acho que isso é errado. Ok, você acha, mas eu não. Então não pegue a sua falta de consciência, para não falar a sua falta de maturidade, e atribua à minha pessoa. E você quer saber, eu já falei isso, você deve ter escutado, mas uma coisa muito séria que eu também já vivi, eu já passei, é a outra versão disso, é o outro lado dessa história, das pessoas se sentirem livres e imputarem a liberdade delas sobre mim. Elas querem pegar a liberdade que elas têm e me obrigarem a viver a liberdade delas. E na minha experiência, Renata, foi um tema muito polêmico. Eu fui um jovem, desde cedo eu tive epilepsia. Nossa, jura? Eu tomei remédio controlado 14 anos para epilepsia. O meu último episódio de desmaios foi em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Nossa! Você vê, eu fui viajar de férias com a família, eu tive 3 desmaios em um só dia. Eu tomei 800 miligramas de Tegretol durante mais de 10 anos. Nossa! 10 anos, então, assim, ressonância, tomografia, isso era, assim, a minha vida. Todos os meses,
a cada 6 meses, uma vez por ano, acompanhamento. Mancha no meu cérebro que não iria sair se eu não tomasse. Então eu vivi muitos anos com medo de desmaiar. Interessante isso. Com medo de ter convulsão, porque na minha última convulsão foram 3 vezes. 3 vezes. E um dia eu fui curado. Isso é uma prisão. Tô tentando me imaginar lá. Te aprisionava de uma certa forma. Te limitava. Sim. Mas você quer saber? É por isso que eu falo que as nossas experiências, elas definem muita coisa na nossa vida. Hoje, o Ricardo olha para isso e fala assim, nunca eu vou falar que Deus coloca enfermidade em alguém. Eu abomino essa ideia. Sim. Mas eu consigo entender que todas as coisas cooperaram para o meu bem. E essa enfermidade que eu tive me ajudou a não viver muitas coisas. Olha que interessante. Tá vendo Porque que é o significado que você deu para essa história? Porque uma das coisas que eu não fiz, eu nunca fiquei embriagado. Nunca. Porque eu tinha um medo de ficar embriagado e ter um desmaio. Então eu falei assim, não posso provar disso. Olha e que quando que eu fui ser livre para poder provar qualquer coisa? Quando eu encontrei com o Criador de todas as coisas. E você se libertou disso? Não teve mais? Curou? Como é que foi? Nunca mais. Que interessante, Ricardo. Desde setembro de 2007 até hoje, nunca mais eu tive nada. E no dia, eu não tomei mais remédio. Naquele dia. E, Ricardo, isso é uma loucura. É a loucura da fé, mas eu fiz exame e Deus foi tão bom comigo, porque eu tinha feito uma ressonância magnética e com uns 4 meses eu entrei numa empresa multinacional e eles me pediram uma nova ressonância e eu tinha acabado de encontrar Jesus, ele me encontrou e eu fiz uma nova ressonância sem mancha, sem sintoma, sem sinal, sem nada. Nada, absolutamente nada. E aí você aquilo foi alimentado mais ainda. Deus. Não, e eu acho assim, Ricardo, e eu vou falar aqui olhando para vocês o seguinte, a Renata, na versão passada, a Teia, se estivesse escutando, talvez muitos de vocês, né, que estão escutando a gente aqui, se eu estivesse ouvindo essa história, eu ia falar assim, nossa, não existe isso, nossa, imagina, né? E hoje eu consigo ver a verdade e sentir que é possível sim. Entende? Porque muitas pessoas elas falam, eu não acredito em milagres, eu não acredito nessa cura, deve ter sido a medicação, o tratamento que ele fez. E tá tudo bem quem não acredita. Tá tudo bem. Eu sempre falo, né? Porque eu era uma pessoa que, se eu ouvisse, eu falaria, não, deve ser... A pessoa fez tanto tratamento, uma hora ia curar. E não é sobre isso, né? Então, você olhar, né? Imagina a tua felicidade, porque se colocar no teu lugar e ter este medo, porque era uma prisão mental, era limitado para ti. O medo, poxa, e se acontecer isso, se eu estiver dirigindo, e qual o momento? É uma prisão ali, né, de uma limitação. E, de repente, você perceber, a tua vida mudar e você olhar e falar, eu não tenho mais isso. Como foi especial isso para você? Uma decisão minha, assim, na verdade, foi um instinto do próprio Deus em mim. Porque nesse dia eu participei de um encontro com Deus. Um final de semana, um retiro. E a minha mãe estava comigo. E nesse momento que fizeram uma oração simples. Quem toma remédio controlado? Eu levantei a mão. E aí oraram por mim e eu falei assim, hoje eu falei para mim, eu não tomo mais remédio. A minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, toma hoje. Eu falei, não tomo. Se esse negócio aqui é de verdade, eu não tomo mais, nem hoje, nem amanhã, nem mais nunca. Eu não voltei mais no médico, Renata. Nossa. E não estou incentivando ninguém a fazer isso. Que fique claro isso, né? Não estou te incentivando a fazer isso. Seja prudente, seja sábio, seja inteligente. Mas essa é a minha história. Isso. Eu acho que isso é muito bacana. Que bom que você falou, porque assim, a gente não tá falando que o caso dele é a história dele, gente. É aqui a vida como ela é, né? E deu super certo para você. Você teve este resultado,
né? Então não é para incentivar, tá, gente? Mas essas histórias, elas são reais, elas existem, esses milagres, isso só reforça mais. Eu imagino a tua felicidade, né? Que eu falo, e tá acontecendo tantas coisas na minha vida, que isso que ele sentiu lá, quando ele viu, uau, eu não preciso disso, dessa bengala, que, claro, era um tratamento, de novo, gente, mas imagina ele se libertar disso. E eu vou falar para vocês, tá acontecendo tantas coisas na minha vida, que essa sensação de falar assim, nossa, é real. É real, tipo, me belisca. É real. Isso não é dessa ordem. Pensa um ser aqui como eu, né? Fala assim, uau, isso não é daqui. Uau, olha essa oportunidade, olha essa porta que se abriu aqui. Não é deste o plano, não é. Essa pessoa que eu conheci, sabe? São pessoas que se conectam contigo do nada. E eu não consigo, eu não enxergo mais assim nessa coincidência, como eu falava. Eu falo, tem um dedinho muito especial aqui, sabe? A forma de enxergar as coisas é diferente. Sim. Né? E é muito bacana também, porque assim, eu vejo você falar muitas vezes, né, nas tuas lives, assim, a resposta tá dentro de você. Olha para dentro, pensa, não vou falar para você o que você tem que fazer, mas a resposta tá aí. Então, é sempre sobre sentir. Quando você busca autoconhecimento, independente da tua fé, independente disso, quando você se conecta com a tua essência, ressignifica a tua história, você toma melhores decisões. Sim. Você começa a sentir, né? E as pessoas falam, Renata, como que é ter intuição? Tem uma aula maravilhosa para falar disso, né? Porque assim, o que é intuição? É fé? Não é? Você chama do jeito que você quiser. Mas é importante aprender a ouvir. Porque nós temos aquela voz interior que fala, isso não é. Quando Sim. você está conectado com você, você sabe, opa, isso aqui está errado, por que eu vou fazer? Né? E é interessante porque quando a gente escolhe uma coisa que você fala assim, dá errado, você fala, puxa vida. Eu sabia que não era. Eu falei, não, isso é bobagem da minha cabeça. Prestem atenção, tá? Aprendam a ouvir a intuição de vocês, chamem do jeito que vocês quiserem. Essa voz interna que fala, opa, só um pouquinho. Espera um pouquinho, respira. Pensa para tomar a melhor decisão, né? E peça, se conecte com o que vocês acreditarem, né? Sim. Se conecte e espere este momento, porque vem essa voz, né? Ela te responde para tomar uma boa decisão. E a gente tem que também entender, Renato, que eu acho que tem que ficar muito claro para as pessoas que ainda que a gente conecte com esse eu interior, com essa parte mais profunda minha e encontre Deus lá dentro ou não, a gente vai errar. Isso, muito bem. A gente muito bem vai colocado. errar no meio do percurso, os erros, eles vão acontecer e tá tudo bem. E tá tudo bem. É só olhar, peraí, voltar de novo, fazer novas perguntas e consertar o erro, ajustar a rota e prosseguir. Incrível o que você está falando. É incrível porque é muito real isso. E não tem como a gente evitar. Nós somos seres humanos, a gente está aqui e são muitas circunstâncias. Você pode ser precipitado e fazer algo errado, né? Mas não é sobre o que foi feito, mas é sobre o que você vai fazer hoje com o que aconteceu. Né? É o respirar e falar, calma. Exatamente, lá ver um caminhão com a sua própria mudança lá e falar, bom, eu tenho que tomar uma decisão agora. É um aprendizado. E dói. E é muito bacana isso, né? Independente da tua fé, do que você acredita, de tanto que você se conhece, entenda, você vai errar. Você vai ter que retomar. E eu acho que é incrível isso, porque as pessoas, né, julgam e falam, nossa, mas fulano, olha só o que ele fez. Gente, eu vou pedir uma coisa aqui que eu sempre falo no meu conteúdo para as minhas mentoradas. Vamos parar de ser juízes. Juízes do outro, da vida do outro.
É tão difícil da gente cuidar e da nossa própria vida. São tantos desafios que a gente enfrenta dia a dia com a nossa família, com os filhos, né, com os agregados na nossa, né, do nosso convívio ali. Então, assim, é tão difícil, é tão desafiador. Então, por que julgar o outro? Você não calça o sapato do outro, você não viveu aquela história, você não sabe por quê. Então, vamos parar. Eu sempre falo isso, vamos julgar menos. Né? Já dá tanto trabalho cuidar da nossa vida, né? E as pessoas arrumam tempo para cuidar dos outros. Exatamente. E é o que eu falo, quando você se coloca nessa posição, você acaba assumindo um risco muito grande, Renato. Por quê? Porque se eu julgar você, eu acabo de perder o meu direito de receber sobre a minha vida uma medida de misericórdia. E se eu julgo você, eu não vou ser mais julgado por alguém que é justo, mas eu vou ser julgado pela minha medida. Isso é muito sério. Nossa. Então, eu sempre falo, cuidado com a sua medida, porque você reprova nela. Cuidado com o seu julgamento, porque você reprova nele. E Deus está te dando uma liberdade, e a coisa mais linda, Renata, que Deus deu para o ser humano chama liberdade. E o homem está pegando a sua própria liberdade e jogando ela no vento. Porque quando eu julgo você, eu estou entregando a minha liberdade para uma terceira pessoa. Ou seja, Deus está falando assim, Ricardo, se você for misericordioso com a Renata, você vai ter misericórdia também. Mas se você julgar ela, eu não vou usar a minha medida, eu vou usar a sua. Eu quero te dizer, você vai reprovar. Nossa. Você vai reprovar. Porque forte, nem eu né? passo na minha medida. Ou seja, eu não passo na medida com que eu julgo você. Se as pessoas fossem, pelo menos, empáticas, a gente teria um mundo muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, porque eu ia olhar para você e falar assim, a Renata deve estar num dia mal. É. Ela deve estar num dia mal. Então, peraí, deixa eu ver se eu posso fazer algo para ajudar. Porque se eu não puder ajudar, pelo menos eu não vou atrapalhar. Exato. E nem vou sentenciar a Renata. Porque acaba que não tem nada a ver com você. É. Porque isso vai voltar para mim, é semeadura e colheita, é inevitável. Vai voltar, eu vou ter que colher, eu posso escolher o que eu planto. E eu sempre falo... Mas não o que eu colho. Exato. Eu sempre falo, né, eu ouvi de uma professora falando, nada sai de nós sem que não seja nosso. Isso. Eu nunca esqueci disso porque é verdade. Quando você fala do outro, é você. Sim. Você está falando de você. Sim. Né? Você fala, não, é você. Eu tô sempre, quando eu avalio alguém falando, eu falo, opa, se essa pessoa está falando aqui, eu não vou confiar. Por quê? Porque a pessoa que ela está falando não está aqui. E eu vou ser a próxima. Eu vou filtrar o que eu vou falar. Sim. Né? É muito interessante a gente ter essa observação, né? Do outro. E, de novo, a gente erra, nós erramos, sim. Em algum momento a gente julga, sim. Mas a gente tem que filtrar, a gente tem que se corrigir. Eu sempre falo à noite, falo para as minhas mentoradas, anota, como foi teu dia? O que você fez de bom? Quais foram as coisas positivas? Sabe aquele momento que você fala, puxa vida, acho que eu falei demais, eu não deveria ter falado. Escreva isso. Olhe para você, porque você está fazendo, sabe? Porque a gente fala, não, porque eu sempre falo, né, Ricardo, se tivesse câmeras, como nesses reality shows, né, que existem por aí, imagina se a gente se assistisse de noite, todos os dias. Você fala, nossa, olha a cara que eu fiz quando aconteceu aquilo, né? Olha aqui, aquela coisa que a gente coça a cabeça e fala, peraí, que você tá sem graça. A gente não consegue, não tem esse olhar. E se a gente se assistisse, a gente fala, como, o que eu passo para as pessoas? Um dos exercícios, vou falar aqui, você quer saber como anda a tua comunicação? Grava um áudio, quando você estiver com raiva de alguém, grava, mas manda para você. Depois você ouve esse áudio e fala, peraí, aí eu vou te fazer uma pergunta, o que você quer com este áudio? Resolver o problema ou criar outro? E é tão incrível isso. É uma técnica maravilhosa, tá? Tá com raiva de alguém? Fala, eu vou mandar agora. Não, manda primeiro pra você. Manda pra você e escuta.
E aí você pensa, saia da cena e fala, peraí, agora eu sou o fulano, eu vou ouvir isso aqui. O que eu tô entendendo? Porque muita coisa poderia ser evitada se você se ouvisse, se você se visse. Ver a tua cara, aquele olhar, olhando, sabe? Julgando o outro, apontando. Aquela cara, essa daí, esse daí. Caras e bocas que a gente faz, mas a gente não tá se avaliando. A gente não tá se assistindo. E se você assistisse, eu tenho certeza que você ia falar assim, uau, que vergonha, eu preciso mudar. Eu preciso corrigir isso em mim. Não tá legal. Porque é muito fácil olhar para o outro e ver, mas e aí, o outro, e como é que o outro te vê? Muito interessante isso. É um espelho, né? É um Eu falo espelho. para as pessoas que a gente vê são um reflexo de nós mesmos. Isso. Tem uma história muito legal, Renata, que existia uma mulher que morava em uma fazenda, em um sítio. E ela um dia falou assim para a filha dela, nossa, olha como a nossa vizinha é relaxada. Olha as roupas dela no varal, estão todas sujas. Aí disse que a filha olhou e falou assim, não mãe, não são as roupas delas que estão sujas, é o vidro da nossa casa que está sujo. Nossa! Tá e vendo? eu acho essa história fantástica. Muito boa, tá vendo? Porque ela retrata, e eu fico imaginando essa cena, eu não sei, porque quando eu lembro dessa cena e eu conto essa história, eu lembro da casa da minha avó lá no Rio Grande do Sul, aquelas casinhas com porão, que da casa da minha avó dava pra ver a casa de um tio meu, né? Eu imagino aquela janelinha de madeira, assim, com vários vidrinhos pequenos. Ai, na casa da minha avó também tinha isso. E falou assim, tá sujo. Não, é o seu vidro que tá sujo. Assim, qual é a lente que você tá enxergando a vida, né? Vendo. Na verdade, você vê o que você é. Por isso que eu falei, nada sai Essa de é a nós verdade. sem que seja nosso. O que tá saindo da tua boca é o que você sente, é o que você vive, é a tua visão. A tua opinião, ela tá falando exatamente quem é você. Sim. Assim, Renata, eu sou apaixonado por desenvolvimento humano e quanto mais eu estudo o desenvolvimento humano, mais eu vejo Deus. Eu não consigo esconder isso. É interessante que tem uma verdade na palavra que diz assim que a gente não, né? Mas fala assim, hipócrita. Começa desse jeito. Ou seja, hipocrisia. O que é hipocrisia? Você consegue ver o cisco no olho do seu irmão, mas não consegue ver a trave que tem no seu. Nossa. É interessante ver que até isso tá lá pra gente, ou seja, o desenvolvimento humano traz o que, olha, você está vendo que você é, ou nada sai de você sem estar em você. Isso. Eu consigo ver um cisquinho no outro, mas não tô vendo a trave no meu. É assim, tem um pedaço de madeira no meu olho, tem um defeito gigantesco em mim, eu não vejo, mas o cisquinho na vida do outro eu tô vendo. Talvez esse cisquinho seja só um sinal para você enxergar a trave que tá ali e você não consegue enxergar a vida, a sua vida. Exatamente. Como ela verdadeiramente é. É muito interessante. Ô, Ricardo, olha só, eu queria que você falasse aqui que a gente já está indo para a etapa final aqui, porque esse podcast está tão especial aqui que ele se estendeu com esse querido Ricardo Linhares, essa pessoa maravilhosa que encanta aí tantas pessoas, que transforma tantas famílias, né? Ele, a família dele, a Lise, a Sara, Esther e a Débora. Beijos, suas lindas, maravilhosas. Eu queria, né? Eu tô sabendo aqui, tá? A gente vai dar um spoiler aqui, tá? Mas que vai ter um projeto tão incrível aí. Só, gente, ó, é um spoiler que eles estão criando algo maravilhoso. Ele e a maravilhosa da Liz, né? Para os casais, tá? Então, eu já tô adiantando aqui que vai sair algo muito especial, né, Ricardo? Para ajudar o maior número de famílias aí. É maravilhoso. Ô, Ricardo, eu queria também aqui, de novo, aqui o link, né, das redes sociais do Ricardo. Até vou te passar aqui, produção, né, enquanto ele tá falando aqui, os eventos que o Ricardo faz, gente. Eu pude participar de um evento e eu vi o que acontece, tá? Aqui, ó, embaixador. Olha, gente, não falei dessas belezuras aqui, dessas gurias lindas. Família do Ricardo aqui. Foi neste evento maravilhoso. Então, o Ricardo faz vários eventos, né? Nas redes sociais, ele sempre divulga isso.
Tem as mentorias. Ó, eu ali, Ricardo. Olha lá. Ó, tá vendo? E as mentorias que ele faz também. Tá tudo nas redes sociais, no canal do YouTube, Ricardo Linhares. Mentorias em grupo, mentoria individual, né? E esses eventos que são presenciais, que eu pude estar ali, que eu falei, uau, que dia incrível, que dia transformador na minha vida. Ó, eu falando aqui, ó, né? Então, assim, foi muito, muito especial. O que mais, Ricardo? Porque tem muita coisa que vai acontecer ainda, né? Isso. Então, assim, a gente vai fazer um trabalho específico para as famílias. Por quê? A gente entende que essa veia do empreendedorismo é algo que a gente tem despertado na vida das pessoas. Elas decidirem empreender, parar de trabalhar para os outros e produzir muito mais. Incrível. Conseguir entender que a pobreza, na verdade, é uma mentalidade de improdutividade. Pessoas que não têm resultados financeiros são improdutivas. Tudo isso é fantástico. Sim. A gente acredita muito nisso, a gente acredita na prosperidade e na riqueza. Por quê? Porque a gente vive em um mundo extremamente rico, próspero. A gente vive em um estado que produz coisas para o mundo inteiro. Mas a gente vê uma deficiência muito grande na base. E a base é a família. Cidades, países, nações, empresas, igrejas, instituições, associações, tudo parte de um princípio de família. Exato. E aonde a gente tem sofrido os maiores ataques hoje? Na família. Exato. Porque, Renata, se eu conseguir perverter a imagem de um pai, perverter a imagem de uma mãe, ou seja, destruir uma família, eu acabo com uma nação. Exato. Não vai subsistir empresas, não vão subsistir governos, não vamos ter organizações de cidades, nada vai subsistir se a gente não tiver famílias fortes. Sim. Então a gente está envolvido, na verdade, nesse projeto de família há 15 anos. Uhum. E a gente viu muito o que a gente trabalhou, você falou de crianças, eu falo que trabalhar com crianças é um dos trabalhos mais pesados que existem. E eu não falo pesado de difícil, eu falo de pesado emocionalmente. Emocionalmente, concordo. Porque se a pessoa não tiver uma estrutura emocional, ela não suporta ouvir o que as crianças passam. Não é suporta. Verdade. Renata, a gente já ouviu tanta coisa que as crianças passam que você fala assim, é mentira. Mas não é. Isso não acontece. Não. E milhares de adolescentes que a gente trabalha e quando ele volta, ele fala assim, Ricardo, eu não consigo. Porque quando eu saio desse ambiente que a gente está aqui, eu vou para minha casa, a minha família é totalmente destruída. O meu pai está batendo na minha mãe, a minha mãe é usuária de drogas, o meu pai não tem nada, a minha mãe não tem nada, o meu pai está preso, a minha mãe está presa, ou seja, famílias desestruturadas. Aquele jovem não encontra a força no lugar onde ele deveria se sentir seguro, protegido, amado, suprido e sustentado. Então, assim, todas as coisas são muito boas, mas se a gente não trabalhar a nossa casa, o nosso lar, perfeito, a gente não vai conseguir ter uma sociedade isso. sólida. Não tem como. Exato. Não tem como. É maravilhoso esse projeto, eu achei assim fantástico, é necessário, nós precisamos disso, porque ouvindo as histórias, né, de vida das pessoas, você fala, o que está acontecendo com o mundo? Sim. Né? Porque as pessoas estão numa busca por conquistas de coisas materiais, que de novo é maravilhoso ser próspero, é maravilhoso, mas não é só isso, tá? Não é só isso, porque eu escuto muitos pais falando assim, mas poxa, ela quer atenção, mas eu tenho que trabalhar. Eu dou o melhor para eles. Não falta nada em casa. Você tá reclamando do quê? Isso que eu escuto das mulheres. Renata, mas eu queria tanto me sentir amada, protegida. Eu quero um carinho, né? A gente fica muito sozinha aqui em casa. E não, vamos conversar. Não, mas ele fala sempre assim, você tá reclamando do quê? Você já tem tudo. Você já tem tudo. Você é mal agradecida. Qualquer outra queria estar no teu lugar. Olha
como é difícil, Você né? sabe- Tá faltando amor, tá faltando valores, enxergar o que de verdade faz sentido, meus amores, tá? De novo, todas as histórias que a gente contou aqui, né, de pessoas que têm tantos bens materiais, dinheiro, mas falta aquele vazio. Eu também falei disso, né? Que eu senti já isso, faltava algo. Eu Então, quero, não eu é? quero deixar um recado aqui, Renata, para os homens. Você que é homem, que vai assistir, você que já segue a Renata, você que me segue, você que está fazendo parte dessa nova fase, desse novo feminino. Escuta uma coisa: segurança é o que a mulher procura, mas segurança não é dinheiro. Isso. Entenda isso. Muitas vezes eu entendo o seu conceito errado que veio do seu pai, que veio lá, às vezes do desenho que você assistiu na televisão, que o homem é aquele que sai para caçar e traz a caça para casa. Isso é segurança, provisão financeira. Isso talvez seja 10% dos 90% que é segurança. Segurança é você sentar com a sua mulher e ouvir ela. Segurança é ela se sentir pertencente, ela se sentir valorizada. Muitas pessoas dão uma bolsa de 10, 20, 100 mil reais, mas não dão atenção. Ricardo, Isso é segurança. Isso aconteceu comigo. Eu vivi isso. Eu E é acredito. exatamente, eu vivi isso, entendeu? E você fala assim, mais uma? Não era isso que não era isso que eu queria. Eu queria presença. Eu vivi isso. Entende? Então, é lindo esse exemplo que você está falando, porque ele é real. Tá faltando essa coisa, né, de se sentir a segurança, né? E, de novo, gente, não existe verdade absoluta para nada e a gente não pode generalizar nada que é de desenvolvimento humano. Tô falando aqui a minha visão, entende? Que pode ser parecida com a tua, mas muito diferente da outra. E tá tudo bem, tá sempre tudo bem, né? Respeito. Respeito. Né? Mas a segurança que muitas mulheres, até mesmo aquela autossuficiente, quando eu vejo uma mulher muito autossuficiente, quando eu vejo muitas, eu não tô falando que são todas, tá? Mas muitas mulheres autossuficientes que falam, eu não preciso de homem, eu tô bem, tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Quando eu escuto isso, eu vejo o quê? Quanta dor tem aí dentro de você. Você foi muito machucada, né? Aí elas falam, não, não quero saber. Não, cansei de ser capaz. Mas estou resolvida. Estou resolvida. Tá? E não foi uma nem duas, foram centenas de mulheres. Até que encontraram alguém e despertaram para o amor. Né? E falaram assim, nossa, como é diferente. A gente não... Gente, se você só toma água, você não sabe o que é o gosto de uma Coca-Cola, meus amores. Tá? Quando você experimenta a Coca-Cola, uau, não é que isso aqui é bom? Faz mal, tá? Né? Um suquinho, enfim. Você compara. Então, se você foi tão maltratada, quando você recebe de verdade, você fala, nossa, eu tô vivendo um sonho, eu não pensei que isso era real. E existem essas histórias, tá? Renata, existem. Eu posso te falar E a proteção, né, Ricardo? Você conheceu um pouquinho da Lísia, minha esposa. Sim. E a Lísia é uma mulher assim, vamos lá, bonita. Linda. Inteligente. Bem-sucedida. E ela foi criada sem o pai. Então, uma mulher totalmente independente. É essa mulher que você fala assim, tinha tudo para não precisar de um homem. Sim, ser autossuficiente, né? A Lisiane, há 12 anos atrás, ela ganhava 20 mil reais. Há 12 anos atrás. Bem-sucedida, morando sozinha, sabendo fazer tudo, criada sem pai, ou seja, livre e independente. Não preciso de ninguém. E você vê o que ela encontra hoje. Então, assim, eu não ganhava mais do que ela quando a gente casou. Uhum. Então, a segurança que eu dei para ela não estava vinculada a valores. Perfeito, lindo exemplo, lindo. Porque não é sobre isso. Não estava vinculada a valores. Mas ela encontrou uma segurança de falar assim, não. Tanto que ela saiu do lugar onde ela estava, do trabalho que ela tinha, mudou de cidade para casar comigo e construir nossa família. Aliás, Lise, convidadíssima aqui para gravar um podcast para contar essa história maravilhosa aí. Então, assim,
tem como, é como você É. falou, são feridas emocionais Feridas. e bloqueios que a pessoa fala assim, eu não preciso. É uma defesa. É um Defesa. mecanismo. Nosso cérebro faz isso, isso gente. mesmo. Tem mecanismo de defesa. É uma fala que talvez uma pessoa fale, ela é essa, é a opinião dela. Eu, como profissional, eu sei o que é um mecanismo de defesa. É uma fala e eu sei, imagina, tá para nascer. É uma falsa segurança, mas o desejo latente lá dentro, e muitas vezes tá até inconsciente, tá? Mas eu queria de verdade ser feliz. Mas não é nesta vida. Essas são as falas que eu escuto. Não. Né? Enfim, não é nessa vida aqui. Se tiver outra, talvez seja em outra. Porque nessa daqui eu nasci... Falo, peraí, você nasceu condenada, então é isso? Não, calma, corrija isso, se permita, conheça você, cicatrize as tuas feridas, elabore essas cicatrizes, dê novos significados e tire de uma situação difícil um baita de um aprendizado. E se você não sabe o que você quer, eu vou te fazer uma pergunta. O que você não quer mais já é um baita de um começo. Se você não sabe, coloca eu não quero mais sofrer, ok. Então se você não quer mais sofrer, eu não quero mais ser subjugada, ser submissa, ser maltratada, ser ridicularizada, ok. Você não quer mais isso, ok. Então você quer o oposto disso. E aí você olha para outras pessoas e fala, ué, elas têm sorte, você não. Calma, minha amada, calma. Trabalhe isso e o momento certo se conecte. Porque você precisa ficar bem para se conectar com uma pessoa de alto valor. E as tuas experiências não é a sentença de morte. A sentença da tua vida, tá? Então, eu que precisava dizer isso, porque isso é tão... É tão comum, Ricardo, sabe? As pessoas, elas evitam, elas falam, não, eu não quero isso para mim, né? Julgando algo de uma experiência traumática, né? Então... É triste. Entender que as nossas fases não nos definem. Exato. Né? É só uma fase. É só uma fase. O que uma você versão. viveu não faz sentido você não se permitir a algo novo por conta de uma experiência ruim que você viveu lá atrás. Exato. É muito ruim generalizar as pessoas e as experiências. Não são todos iguais, não. Né? Existem pessoas e pessoas nessa vida e experiências também. Ricardo, eu tô muito feliz de novo, gente. Como eu tô feliz. Vocês viram que eu fiquei assim o tempo todo, né? Porque é muito especial aqui. Mas a gente tá chegando aqui ao final desse podcast maravilhoso. Tô muito feliz, quero te agradecer muito, né, por ter aceitado. E a importância de você na minha vida. Então, muito obrigada pelo que você fez, pela mudança que aconteceu aqui. Eu vou falar obrigada, Ricardo. Eu não vou cansar de te falar isso. Obrigada, tá? Você, a tua família maravilhosa. Eu queria que você deixasse, de tantas mensagens que você trouxe aqui, mas que você deixasse uma mensagem aqui do fundo do teu coração para essa audiência maravilhosa aqui, para a gente finalizar. O que eu posso falar para cada um desses seguidores que estão aqui, essas pessoas que decidirem a partir de hoje viver uma nova história, que eles se permitam a viver algo novo, se permitam a acreditar que existe alguém maior do que você, mais interessado do que você na sua alegria, no seu sucesso, no seu prazer, no seu resultado, nos seus frutos. Existe alguém que talvez você ainda não conheça de verdade, que ama tanto você, que tem sonhos, pensamentos e projetos para você muito maiores do que você já imaginou, e que quando você pensar em desistir de você mesmo, eu quero que você lembre, ele nunca vai desistir de você e nunca vai abrir mão de nenhum sonho, de nenhum projeto que ele tem para a sua vida. Então não tem como desistir sabendo que ele não desistiu de você e que ele está com você em qualquer circunstância. Então que as pessoas possam entender isso, que não tem como desistir. Que coisa mais linda, Ricardo. Muito, muito obrigada pelas tuas palavras, pela a contribuição que você trouxe aqui, os valores. Foi maravilhoso
Assim, eu desejo tudo de mais lindo para você e para tua família maravilhosa. Lizzy, convidadíssima aqui para gravar esse podcast, aqui para contar essa história. E que esse trabalho de vocês possa alcançar muitas e muitas vidas e famílias. Que é sobre isso. Esse é o nosso papel aqui no mundo. Este é o meu papel aqui enquanto mentora, né? Psicóloga, ajudando mulheres aí, tá? A se libertarem da prisão mental. E esta é a vida, né? Como ela é. Então, É isso. muito obrigada mais uma vez. Gente, a gente fica por aqui, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.